18h35, Radar de Notícias de volta. Recebemos nos nossos estúdios Valdomiro Ramos, ele que é ex-vereador, pré-candidato à prefeitura pelo PSB. É um prazer recebê-lo aqui. Vou chamá-lo de vereador, porque uma vez vereador, sempre vereador. Dizer que é uma honra poder começar aqui a minha jornada enquanto apresentador do programa, entrevistando um personagem histórico da cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André Siqueira. Boa noite a todos os telespectadores deste programa que é líder de audiência aqui em Guarulhos. Quero inicialmente cumprimentá-lo pela sua desenvoltura. Obrigado. Já que você está há pouco tempo aqui nesse programa, já fazendo a vez daqueles que te antecederam, né? E olha que você tem uma responsabilidade muito grande. É verdade. Passou por aí o Arnone, Pedro Notaro, o Guto Tavares e agora vem André Siqueira. André, muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui no programa Radar de Notícias e lembrando sempre do nosso querido e sempre companheiro Pedro Notaro. E eu estou aqui à sua disposição, André, para receber as suas perguntas. Aquilo que eu não souber responder, a gente pede ajuda aos universitários, né? É isso aí. Mas muito obrigado. Eu que agradeço, muitos assuntos para tratar com o vereador. Vamos começar então falando sobre, talvez, o carro-chefe da nossa entrevista. O ex-vereador Valdomiro Ramos é pré-candidato à prefeitura da cidade de Guarulhos. Começa a nossa entrevista perguntando por que o senhor decidiu se lançar como pré-candidato à prefeitura. Muito bem, André. Eu, com 25 anos de idade, fui convidado para assumir a Secretaria de Economia e Planejamento desta cidade. Isso nos idos de 1977. E eu tive a felicidade de participar de uma administração maravilhosa do ano de 77 até 81, quando eu deixei a administração e fui então ser candidato a vereador, onde fui eleito pela primeira vez em 1982. Foram 5 mandatos no Legislativo Guarulhense, e o que me deixou muito honrado é que num desses mandatos eu fui o vereador mais votado da história de Guarulhos e pude também ser o presidente do Poder Constituinte Municipal, que elaborou a primeira lei orgânica deste município, a lei orgânica que está em vigor até hoje, com algumas alterações. E a lei orgânica é aquela que rege toda a administração da cidade. Portanto, só de mandato de vereador foram 22 anos, são 5 mandatos, né? Fora as secretarias municipais que ocupei, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Governo, a Secretaria da Habitação, a Secretaria de Serviços Públicos. Isso nos deu uma bagagem muito grande. Eu posso dizer, André, que eu conheço Guarulhos como a palma da minha mão e tive a grande felicidade de elaborar, juntamente com um arquiteto muito famoso da época, Hércules Priori, o primeiro plano diretor da cidade de Guarulhos. E, aliás, é um plano diretor que está em vigor até hoje, porque os que vieram depois, eles tiveram como base esse plano diretor. E tem muitas obras que foram realizadas na cidade que hoje servem à população de Guarulhos. Eu tenho honra, por exemplo, de dizer que eu fui um dos autores da implantação do Bosque Maia, um dos autores da implantação do nosso zoológico municipal, da Transguarulhense, da Tancredo Neves, enfim, uma série de obras, do primeiro centro esportivo em Guarulhos, que é o João do Pulo, né? Então, é uma infinidade de participações que nós tivemos em obras que hoje estão aí à disposição da população de Guarulhos e estão, com certeza, melhoraram em muito a qualidade de vida de todo guarulhense. Agora, em 2018, eu fui secretário administrativo da Câmara Municipal. Eu sempre trabalhei, depois que deixei a Câmara, em 2004, fui trabalhar na Assembleia Legislativa, onde, juntamente com o deputado estadual Campos Machado, a gente liderou o Partido Trabalhista Brasileiro no Estado. Eu fui secretário estadual do PTB naquela época e transformamos o partido no 3º maior partido do Estado de São Paulo, né? Então, é um trabalho que a gente vem realizando e isso nos deu uma bagagem muito grande, mas nunca abandonando aqui a cidade de Guarulhos, cidade que eu tanto amo, apesar de ter nascido em Nazaré Paulista, uma cidade aqui ao lado. Muito bem, e esse conhecimento me proporcionou, então, esse convite do PSB
para que eu pudesse vir ser pré-candidato a prefeito da nossa legenda aqui no município de Guarulhos. O PSB hoje, que é presidido pelo vereador Wesley Casaforte, um vereador que tem uma representatividade muito grande aqui em Guarulhos e tem realizado um trabalho muito grande também na Câmara Municipal. Temos também no PSB o vereador Rafael Acosta, que tem representado muito bem na Câmara Municipal toda aquela região do bairro de Cumbica. Então, para aí você tem uma ideia, nós estamos com uma chapa completa de candidatos a vereador, pretendemos fazer 3 cadeiras na próxima eleição, quadro para isso nós temos e vamos trabalhar com bastante dedicação para que o PSB realmente saia vitorioso nesta eleição de 2024. Diante de tudo que o senhor falou, dessa bagagem, desse currículo, do conhecimento que o senhor tem sobre a cidade, o nome do senhor ainda não aparece nas pesquisas. Sim. A gente não consegue mensurar qual o percentual de votos do senhor, porque o nome não aparece nas pesquisas. Eu pergunto para o senhor se sente de alguma forma boicotado pelos institutos de pesquisa por não ter o seu nome testado nas pesquisas? Não, eu não me sinto de forma nenhuma boicotado. Primeiro, porque a decisão de ser pré-candidato saiu agora, na semana passada. Foi feito um comunicado anteriormente, numa reunião que a gente teve na Assembleia Legislativa com o deputado estadual Caio França, mas a gente não tomou nenhuma iniciativa naquele momento. E agora, semana passada, nós já tivemos a conclusão para iniciarmos este projeto busca da Prefeitura Municipal de Guarulhos, como pré-candidato a prefeito. Por isso, eu não posso, de maneira nenhuma, criticar qualquer instituto de pesquisa. Eu tenho certeza que a partir dessa semana, os institutos que vão realizar pesquisa aqui no município de Guarulhos já vão incluir o nosso nome. É lógico que aqui ninguém, André, está procurando nenhuma liderança política a nível nacional para tirar foto de braço dado. Eu não quero fazer parte dessa polarização que estão querendo introduzir na campanha de 2024 aqui em Guarulhos. Uma polarização entre a direita e a esquerda. Um apoiado pelo atual presidente da República, o outro apoiado pelo ex-presidente da República, Aqui em Guarulhos nós temos 2 candidatos que brigam pelo apoio do atual presidente da República, E tem um que, ele se desespera para que tenha uma boa foto ao lado do ex-presidente da República. Não é o nosso caso. Não é aquilo que a população de Guarulhos quer. Nós não queremos que essa polarização seja trazida para a cidade de Guarulhos. A população de Guarulhos não quer saber de direito, de partido de direita ou partido de esquerda, de um candidato de direita, de um candidato de esquerda. A população de Guarulhos quer um prefeito que conheça essa cidade, que tenha um bom plano de governo, que saiba como administrar, que saiba como cuidar da nossa população de Guarulhos. É isso que a gente quer e é isso que nós vamos trazer na nossa campanha e que vamos apresentar ao eleitorado. É lógico que eu tenho certeza que o eleitorado vai ter a oportunidade de decidir pelo qual melhor candidato que ele quer ver na prefeitura, administrando o município de Guarulhos a partir de 1º de janeiro de 2025. E com certeza, André, não vamos participar dessa polarização. O senhor reforçou que a definição da sua pré-candidatura é bastante recente, mas eu pergunto para o senhor, daqui a pouco a gente vai entrar na parte das propostas, já tem uma pergunta da nossa audiência que será resgatada, vamos falar sobre dengue ainda, inclusive se você estiver gostando dessa entrevista e estiver nos acompanhando pelas redes sociais, não esqueça de deixar o seu like. Olha aí, o Antônio Simões diz que está adorando a entrevista. Obrigado, Antônio. Mas o que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte, já tem alguma definição de um perfil de vice que o senhor almeja para a sua chapa? Sim, já tem a definição de um perfil de vice, Será uma mulher, eu não posso adiantar ainda o nome, Mas em breve nós já vamos comunicar a todo o eleitorado guarulhense essa possibilidade, quem será o nome da nossa candidata a vice, porque eu considero que a mulher tem que fazer parte da política. E a mulher, com todo o empoderamento que ela já conquistou, ela pode ajudar em muito numa administração de uma cidade do tamanho de Guarulhos. André, você veja bem, ninguém consegue administrar uma cidade do tamanho da de Guarulhos sozinho. Guarulhos é hoje uma metrópole.
Cada bairro de Guarulhos tem uma população igual a grandes cidades do interior de São Paulo. Você pega a região dos Pimentas, por exemplo, tem aproximadamente 300 mil habitantes. A população da região do Jardim São João, aproximadamente 250 mil habitantes. A região aqui de Vila Galvão, região do Tabuão, a região da Ponte Grande, né? A região de Bom Sucesso. Então você veja, André, que ninguém consegue administrar do gabinete do prefeito uma cidade desse porte sozinho. Por isso, uma das nossas propostas é realmente criar as subprefeituras, mas as subprefeituras com orçamentos próprios. E esse orçamento não será só para a parte de limpeza, de saneamento, parte de zeladoria. Será um orçamento também para pequenas obras. E esse subprefeito que será nomeado pelo prefeito, ele terá a responsabilidade de gerenciar esse orçamento na subprefeitura. E ele estando no bairro, ele estando na subprefeitura, ele vai estar mais perto dos problemas e das necessidades da população. Se ele não for bem, com certeza ele será trocado. Então, eu acho isso uma fórmula muito importante para administrar uma cidade do tamanho de Guarulhos. Maravilha. Pedi para a nossa produção, Rafa, por gentileza, se possível, resgate a pergunta do Sérgio Riganelli, que fez uma pergunta ao vereador Valdomiro Ramos sobre, acho que foi na linha, olha ali. Seu Valdomiro Ramos, Guarulhos no geral está abandonado, em especial a nossa Praça Getúlio Vargas, o cartão postal. O que o senhor pensa a respeito e o que vai fazer para reverter essa situação? E se o senhor me permite, vereador, uma das minhas perguntas aqui seria a seguinte. Se o senhor vier a ser eleito, qual será o projeto prioritário da gestão do senhor? Então, se o senhor puder juntar essas duas numa única resposta, agradeço. Vamos lá. Agradeço, André, e agradeço muito ao Sérgio Riganelli, pessoa que eu conheço desde a época de infância, porque estudamos juntos no Colégio Virgo Potens, irmão dele, o Maurício. Agradeço pela pergunta. Muito bem. Quando fui vereador pela primeira vez, a Praça Getúlio Vargas, ela era utilizada por uma feira nordestina. Tive problemas sérios, mas a gente conseguiu organizar a feira nordestina e que não fosse feita mais na Praça Getúlio Vargas, que é como o Sérgio Riganelli disse, a Praça Getúlio Vargas é o nosso cartão postal. É onde está o Palácio 8 de Dezembro, que hoje é ocupado pela nossa GCM. Então, ela precisa ser restaurada, precisa ser recuperada. Ela, além de ser o cartão postal de Guarulhos, ela também representa a história da nossa cidade. Tanto que ali você vê muitos bancos ainda na Praça Getúlio Vargas, doados por empresários daquela época e que hoje demonstram que em Guarulhos tem história, né? Então, o Sérgio Riganelli pode ter certeza, já defendi por várias oportunidades como vereador a Praça Getúlio Vargas e vou continuar defendendo. Você me disse agora há pouco, complementando a pergunta, qual seria a prioridade da minha administração? André, quando eu saio de Guarulhos e vou para uma cidade vizinha ou para algum outro local, acontece uma coisa comigo que eu acho que acontece com você e com muitos dos nossos telespectadores. E o pessoal sempre pergunta, Valdomiro, de onde você é? E eu respondo com orgulho, eu sou da cidade de Guarulhos, a cidade que é a porta de entrada do Brasil, a cidade que tem a segunda maior população do estado de São Paulo, a cidade que é uma das maiores economias deste país. Então são coisas, André, que eu falo e que eu me sinto orgulhoso. Agora tem algumas coisas que nos envergonham. E isso realmente a gente não fala muito, né? A gente só diz aquilo que é bom. Por exemplo, nos envergonha você ver a população procurar uma unidade básica de saúde e não conseguir ser atendida, porque às vezes falta médico, falta medicamento, não tem agendamento, os exames não são feitos de acordo com aquilo que a população precisa. Então, o nosso investimento será muito grande na área da saúde. A minha proposta de início, para que vocês tenham uma ideia, lá no bairro dos Pimentas, nós temos o único hospital construído hoje pelo município, que é o Hospital Pimentas. Lá nós temos 2 pavimentos fechados,
mobiliado e não prestam o serviço à população na área da saúde. A minha primeira providência, você pode anotar aí, telespectador, será a abertura desses 2 pavimentos que estão fechados lá no Hospital Pimentas. A outra providência será imediatamente transformar a UPA São João em um hospital, porque aquela região do São João também merece um hospital para que seja muito bem atendida. É uma região muito grande. As unidades básicas de saúde, hoje eu tenho certeza que os funcionários municipais que trabalham na área da saúde se dedicam em muito, porém falta uma estrutura melhor e uma gestão melhor na área da saúde, em termos de preparação desse pessoal para atender a população de Guarulhos. E, principalmente, na resolutividade de todos os assuntos daqueles que procuram a área da saúde em Guarulhos. Então, a saúde, no meu governo, será prioridade. A outra prioridade será também na área da educação e, principalmente, na educação infantil. Nós vamos ter que investir bastante na educação infantil. Aí todo mundo pode falar assim, mas é muito fácil chegar na hora da política, o pessoal sempre fala, é o problema de saúde, é o problema de educação, é o problema de segurança, é o problema de saneamento básico, é o problema de meio ambiente, né? Então, são vários os fatores. Eu vejo, por exemplo, políticos já falando aí, candidatos, não, porque eu vou manter o IPTU congelado. Legal, todo mundo bate palma. Eu sempre fui totalmente ao contrário ao congelamento do IPTU dessa gestão. E sou contrário ao congelamento do IPTU. Você tem que dar, sim, um tratamento especial ao IPTU social. Mas eu beneficiar os grandes latifundiários, mantendo o IPTU baixo dos seus imóveis, mantendo congelado por grande tempo, quem perde com isso? 25% do que o município arrecada, de acordo com a Constituição, deve ser investido na educação. Se eu deixo de arrecadar no IPTU, eu deixo de investir na educação. 15% do que o município arrecada tem que ser aplicado na saúde. Se eu deixo de arrecadar no IPTU que está congelado, eu deixo de investir na saúde. Então não dá para fazer esse milagre se você não tiver receita. Se você não gerenciar bem a sua receita, você vai ter problema com a despesa, porque não dá para você gastar aquilo que você não tem. Então nós sabemos de onde aumentar a receita do município de Guarulhos sem penalizar a população e poder fazer os investimentos na área da saúde, na área da educação e principalmente também na valorização do servidor público municipal, porque é ele quem presta o serviço público a todos os munícipes dessa cidade. Então é lógico, a gente fica muito sentido quando você vê um munícipe reclamar que vai a uma unidade básica de saúde, eu não fui bem atendido, não tinha o medicamento, o médico me atendeu, o exame não foi feito, e isso tudo acaba estressando o funcionário, que é o primeiro a ter contato com o munícipe. Então isso tudo nós precisamos melhorar. E é isso que nós queremos. E a cidade de Guarulhos tem potencial e tem condição para prestar um bom serviço na área da saúde e também um bom serviço na educação. Já que o senhor falou muito sobre saúde, eu quero entrar no assunto da dengue, mas antes só registrar aqui que está na nossa audiência o vereador Wesley Casaforte, que disse o seguinte: boa noite, André. Valdomiro Ramos é o mais preparado para assumir a Prefeitura de Guarulhos. Advogado experiente, político competente. Aí, está na tela a nossa produção. Agradecer ao vereador pela audiência e já deixar aqui registrado o convite para que ele esteja aqui conosco. Quem sabe, vereador, ainda no mês de maio será um prazer recebê-lo aqui para tratarmos dos principais assuntos da cidade de Guarulhos. E já que o senhor disse, vereador, sobre a saúde, eu quero entrar no assunto da dengue. Nós falamos no bloco anterior com o Virgílio, 49 mortes causadas pela dengue aqui na cidade de Guarulhos, uma taxa de infecção a cada 100 mil habitantes superior à média nacional, ou seja, um cenário de absoluta crise. Se o senhor vier a ser eleito, eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, é uma pergunta padrão que eu tenho adotado a todos os pré-candidatos que têm passado por aqui. Claro. Porque nós sabemos que todo começo de ano a história se repete.
Muita chuva, água parada, dengue. Entra ano, sai ano, a mesma história se repete. Se o senhor for eleito, o que a gestão do Valdomiro Ramos pode prometer para a população, se comprometer, para que a gente evite, nos próximos 4 anos, numa eventual gestão do senhor, que passemos pela nova situação de crise na saúde como estamos passando agora? Muito bem, André. Você mesmo fez a pergunta e você mesmo já respondeu. Todo ano acontece a mesma coisa. Aonde estão as iniciativas da administração para a prevenção? Há quantos anos a gente não vê isso aqui em Guarulhos, principalmente no período da pandemia e depois da pandemia? É lógico que na época da pandemia, será que também não teve chuva? Não teve água parada? Por que só se atendia a pandemia no caso da Covid? Ou muita coisa que foi o nome da Covid já era dengue? Porque os sintomas não são muito diferentes, né? Então você veja, se você sabe que todo ano acontece isso, por que não as medidas preventivas? E a gente não viu isso acontecer em Guarulhos. Eu não estou aqui criticando a atual administração. Eu tenho certeza que nenhum prefeito que senta naquela cadeira quer o mal da sua população. Quer que a sua população não seja atendida na unidade básica de saúde. Mas infelizmente está acontecendo. A atual administração está investindo os 15% do que arrecada na saúde? Está investindo muito mais do que isso. Está investindo já perto de 25%. Então, o que está acontecendo é um problema de gestão. Nós precisamos ter medidas preventivas. A culpa é da administração? É do município? É. Mas também a população precisa ajudar. E nós sabemos que o lixo também é um detalhe muito importante no caso dessa crise de dengue. O que nós estamos fazendo é trocando o pneu do carro com o carro andando. Espera o problema acontecer para você ver de que forma você vai solucionar. Enxugando gelo, né, vereador? É enxugando gelo. Agora, se você se prepara antes, toma decisões já preventiva, eu tenho certeza, porque Guarulhos nunca alcançou esse índice que está alcançando agora. O que faltou? Não faltou uma ação preventiva? Faltou. Então nós temos que trabalhar muito com as ações preventivas e principalmente na saúde preventiva, porque senão vai ficar muito mais caro para o município lá na frente. Não é só no problema da dengue, né? Tem outras ações dentro da saúde preventiva que você precisa também trabalhar. Você fala, tem que pensar antes. Será que quando está iniciando o ano escolar, você já tem que ter tudo resolvido em termos de uniforme escolar, em termos de material escolar, porque o ano letivo vai começar em fevereiro ou março, em janeiro você já tem que estar com tudo preparado. Agora, para que esteja tudo preparado em janeiro, lá atrás, no mês de setembro, outubro, novembro, a coisa já teve que acontecer. Então, tudo isso na administração pública é previsível, só não faz porque não quer. E ai do meu secretário da Saúde, se acontecer uma situação dessa e ele não fizer as ações preventivas, ele vai sentir realmente aquilo que deve acontecer numa administração séria, numa administração que leva em consideração aquilo que a população precisa. É essa a nossa proposta e espero ter respondido a sua pergunta. Perfeitamente. 18h58, só um recadinho para vocês. Passou rápido, hein? Não, mas ainda vamos mais alguns minutinhos. É só um recado para a nossa audiência, senão a produção, viu, vereador? Dá uma puxada na nossa orelha nos bastidores. Olha como eles estão ali, ó, tá vendo? Léo, vai devagar, Léo. A partir das 19 horas, eu ainda tenho mais 2 perguntas a fazer ao vereador Valdomiro Ramos. Nós vamos esticar o nosso programa mais alguns minutos. Você que está nos acompanhando pela TV Guarulhos, vem para o YouTube, vem para o Facebook. Ainda temos 2 assuntos para tratar com o vereador. E quando você chegar nas redes sociais, já chega deixando o seu like e conferindo se você está inscrito no nosso canal do YouTube, tá certo? Dado esse recado, eu vou perguntar o seguinte para o senhor. O senhor disse na resposta sobre a sua pré-candidatura que não quer, que se mostrou um candidato independente, que não quer nem o Bolsonaro como padrinho, nem o presidente Lula como padrinho, quer ser uma candidatura independente. E agora, na resposta sobre a dengue, o senhor disse que não estava aqui para criticar a atual administração. Então, respostas de um candidato que se mostra independente. Mas eu vou terei a ousadia aqui de fazer uma pergunta no melhor estilo Pedro Notaro. Que nota o senhor dá para a administração do Guti de 0 a 10? Olha,
No início da administração, eu sentei nesta cadeira que eu estou hoje, junto com o Pedro Notaro, e a gente fizemos uma análise, porque o atual prefeito pegou esta prefeitura totalmente endividada. O município de Guarulhos estava à beira do caos em termos de dívida. Essa administração teve a coragem de tomar algumas atitudes. Por exemplo, resolver o problema do SAI, fazendo a entrega em troca da dívida que Guarulhos tinha com a Sabesp. Resolveu o problema. Teve a coragem de enfrentar. Ele teve a coragem de reorganizar as finanças do município. Ele teve a coragem de concluir as obras que os antecessores deixaram, os mesmos antecessores que estão querendo voltar. Não foi muito bom um período que um determinado partido administrou essa cidade. Haja vista que o atual prefeito se elegeu em função disso, né? Então, ele conseguiu realizar alguma coisa, mas não vai deixar nenhum legado, porque ele teve que acertar a situação financeira do município. Por exemplo, eu não considero, eu já critiquei aqui, já disse isso a ele, já o critiquei outras vezes em outras entrevistas, que eu não considero uma atitude correta o congelamento do IPTU da cidade de Guarulhos. E isso trouxe um prejuízo muito grande para a cidade e o tempo dirá. E ele, infelizmente, vai ter que responder por essa atitude. Algumas coisas ele acertou, mas algumas coisas ele errou. O caso, por exemplo, da extinção da Proguaru. Aqui com o Pedro Notaro, no início da administração dele, eu falei para o Pedro que quando o Guti assumiu a prefeitura, tinha 2.200 funcionários. O Pedro se assustou. E depois ele foi checar. Eu falei, agora o prefeito tem a grande oportunidade de instalar uma auditoria externa e apurar realmente o que está acontecendo na Proguaru. E sanear a Proguaru e ter esta empresa realmente para aquilo que ela foi criada, ou seja, ajudar a administração pública a ser mais ágil, a atender melhor a população de Guarulhos, com mais rapidez. Mas foi justamente o contrário que aconteceu. Incharam a Proguaru de funcionários, ela chegou num ponto que não tinha mais condição, né, se não tivesse um saneamento, e ele achou por bem extinguir a Proguaru. É uma das coisas também que eu não aprovei da administração dele. Então, e isso eu não estou falando aqui hoje nessa entrevista, eu já falei pessoalmente para ele, porque eu tenho, graças a Deus, André, eu tenho um bom relacionamento com todos os candidatos a prefeitos dessa cidade, com todos os políticos dessa cidade, quer sejam eles de esquerda, quer sejam eles de direita. Eu só não quero trazer essa polarização para o município de Guarulhos nesta eleição, porque não é essa polarização que o eleitor guarulhense, que o povo guarulhense quer. O povo guarulhense quer um candidato que traga propostas, que traga um bom plano de governo e que se apresente para administrar muito bem essa cidade. E é o que eu pretendo trazer ao eleitorado guarulhense, essa proposta de uma qualidade de serviço na área da saúde, de uma qualidade da nossa educação, de uma qualidade do nosso transporte coletivo, melhorar a nossa cultura, melhorar o nosso esporte. Eu vejo o caso, por exemplo, até eu tenho que elogiar a atual administração que resolveu recuperar o Tomeuzão, o nosso querido Tomeuzão. Não é porque tem o nome de Pascoal Tomeu que nós vamos abandonar aquele importante espaço esportivo que boas memórias já traz para a nossa cidade de Guarulhos. Hoje nós temos uma equipe de vôlei que está levando novamente o nome de Guarulhos ao patamar que ele merece no esporte amador. E aí o vôlei já no esporte profissional. Então nós precisamos disso. E o ginásio esportivo Pascoal Tomeu tem que ser restaurado. Nós precisamos investir mais no nosso esporte, na nossa cultura. Mas o senhor elencou acertos e erros, mas não deu a nota. De 0 a 10, qual a nota? Eu dou nota 6 para ele. 6? Na minha escola, vereador, com 6 não passava de ano. Bom, ele já não precisa passar de ano mais porque já foi reeleito. No momento que ele tinha que ser aprovado foi o momento da reeleição.
Então aí ele já, né, ele foi aprovado lá, ele passou de ano. Mas eu acho que, eu sinceramente, em virtude do problema da Proguaru e de alguns problemas que está passando aí, a falta de valorização do servidor público municipal, e algumas outras coisas que vêm acontecendo, principalmente na área da saúde, eu não posso dizer que ele tem uma nota para passar de ano. Olha aí, então o vereador não fugiu da pergunta. E para a gente encerrar, 19h05, vereador, a última vez que o senhor esteve aqui, eu ainda estava do outro lado da câmera, foi no dia 15 de fevereiro. E eu me lembro como se fosse hoje, que na última pergunta da entrevista, o Guto citou para o senhor as investigações que envolviam o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma suposta trama de um golpe de Estado no nosso país. O Guto perguntou o que o senhor achava à época e o que o senhor disse. Eu fiz questão de voltar ao programa para pegar literalmente o que o senhor disse. O senhor disse que defendeu e defende o ex-presidente Jair Bolsonaro e que achava que essas investigações contra ele eram, entre aspas, armação. Eu não vou pedir para que o senhor reforce essa avaliação, porque me parece que o senhor mantém a sua opinião acerca deste assunto. Eu quero tratar esse assunto para a gente encerrar por outro prisma. O senhor está afiliado ao PSB, que é, por exemplo, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas o senhor, à época, no dia 15 de fevereiro, defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Defendia a situação que acontecia naquele momento, porque eu já sofri algumas coisas, eu já sofri uma violência muito grande, Guto, em função disso, e em função do momento político que representava e do meu patamar político que eu também vivenciava na cidade, porque eu tinha sido o vereador mais votado da história de Guarulhos. Então isso tudo que eu estou vendo é pura política, não é isso que a população quer. Nós queremos é que se administre um país, um estado, um município para o bem da população, para o bem do povo, tá certo? E o que a gente está vendo são essas brigas que não levam a nada. Elas não vão trazer benefício nenhum para a população. Você falou agora do PSB, de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, eu tenho uma estima muito grande por ele. Eu fui um dos coordenadores da campanha dele quando ele foi candidato a prefeito em São Paulo e Campos Machado era o seu candidato a vice. Tá? Então a gente tem um relacionamento de amizade muito grande. Agora, não é porque ele é vice do atual presidente que eu vou ser inimigo dele, que eu vou ser contra ele. Eu admirei e admiro a gestão do Bolsonaro, da forma com que ele colocava as coisas, com simplicidade e com vontade de fazer. Tá certo? Então, há muita gente até me perguntou na rua quando eu saía, pô, Valdomiro, que negócio é esse? Você está afiliado ao PSB e é contrário à atitude que estão tomando contra o Bolsonaro? Era aí que eu queria chegar. Eu falei, olha, gente, a gente tem que ser muito coerente. Não é, esse negócio de esquerda e direita, para mim, não funciona. O que funciona é a capacidade administrativa de um homem público. Para você administrar uma cidade, um estado, um país, você tem que ter prioridades. E a minha prioridade não é brigar com ninguém. A minha prioridade é congregar todos os esforços para que a gente possa atender bem os anseios da população. Porque, infelizmente, a classe política hoje é muito desmoralizada. Nós temos que acabar com isso. Tá? Tem que viver junto. Sentou na cadeira, tem que ter a sua prioridade voltada para atendimento da população. Maravilha. Vereador, olha, da minha parte eram essas perguntas que eu queria fazer para o senhor. Te agradeço. Eu agradeço pela sua entrevista. Vereador Valdomiro Ramos, muito franco nas respostas, respondeu sobre todas as perguntas que foram feitas. Antes da gente encerrar, deixo o espaço para que o senhor faça suas considerações finais e caso queira abordar algum assunto que eu não lhe dei brecha nas minhas perguntas. Primeiro, eu quero parabenizá-lo pela forma como você tem conduzido as suas entrevistas e, no meu caso, como você me disse logo no início, que foi a primeira, eu tenho certeza que dessa da primeira você não vai esquecer. É verdade. Tá certo? Então, eu quero fazer aqui esse agradecimento, desejar muito sucesso a você, Obrigado. Desejar mais sucesso ainda ao programa Radar de Notícias. Eu tenho certeza que todos os pré-candidatos que eu respeito muito, vão passar aqui por esta bancada e vão divulgar bastante também as suas propostas. Isso é muito importante. Vocês estão levando à população de Guarulhense, ao eleitorado guarulhense, aquilo que cada um pretende fazer. E é o nosso eleitor guarulhense que vai decidir
quem é que ele vai escolher para sentar na cadeira de prefeito, né? Então, é um momento rapidinho ali na urna eletrônica, mas que você vai ter uma pessoa sentada lá na cadeira por 4 anos, tá certo? Então, tem que pensar muito bem. Agradeço essa oportunidade, nós vamos apresentar o nosso plano de governo à população, aliás, vai ser discutido com a população antes da gente apresentar o programa de governo no momento do registro da nossa candidatura e vamos estar à disposição e espero poder ter sanado todas as dúvidas que você me perguntou e dizer que até o momento em que a legislação eleitoral permitir, eu gostaria de ser convidado outras vezes para a gente poder utilizar desse programa que é líder de audiência aqui em Guarulhos, para a gente conversar mais um pouquinho com a população, com os telespectadores, a respeito da nossa querida cidade de Guarulhos, que tanto amamos. Muito obrigado. Vereador, eu que agradeço. Como eu sempre digo a todos que passam por essa bancada, as portas do Radar de Notícias estão e estarão sempre abertas para o senhor. Volte mais vezes, eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Desejo boa sorte ao senhor nesse período de pré-campanha e quando a campanha de fato começar a colocar o bloco na rua, que o senhor tenha muita sorte. Ponto final na edição de hoje do Radar de Notícias. Estaremos de volta amanhã, a partir das 18 horas, aqui na nossa bancada amanhã, o ex-prefeito e atual pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos, Eloy Pietá. Agradeço a você que me honrou com a sua audiência na primeira edição do Radar de Notícias apresentada por mim. Vamos juntos nessa nova fase do Radar de Notícias, preservando sempre o DNA do principal programa de política da cidade de Guarulhos. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.